eu quero relembrar essa fala de Alexandre de Moraes, que tem exatamente um mês que Alexandre de Moraes falou isso aqui para você e para mim, e que eu quero compartilhar dentro desse contexto de cadeirada na cabeça de Pablo Marçal, de provocações de Pablo Marçal e de eleições municipais. É isso que está acontecendo no Brasil. E que vou repetir: se a justiça não agir de forma mais rápida e contundente, vai ser muito pior em 2026. Olha aqui, tem um mês que Alexandre de Moraes falou isso aqui, ó. Presta atenção. De que o perigo que nós vivemos é o mesmo perigo de sempre, é um perigo tradicional. O desafio que nós estamos enfrentando é um novo desafio, em virtude de características, circunstâncias diferentes. O perigo é o mesmo. O perigo é sempre a exploração de determinadas condições sociais, condições econômicas, traumas, frustrações, por grupos políticos que alavancam o populismo, transformando ou pretendendo transformar a democracia numa demagogia. Aristóteles já tratava disso em 300 anos antes de Cristo. Então, o perigo é esse. Sempre há, na espreita, na obscuridade, sempre há grupos que pretendem desvirtuar a democracia, atualmente, com a utilização dessas duas palavras, liberdade e democracia, usando para desvirtuá-la, transformando-a na deturpação da ideia de democracia, que é a demagogia, para instalar um populismo. E, com isso, afastar gradualmente o Estado democrático de direito, com o retorno à exceção, com o retorno a um regime de exceção, com o retorno a ditaduras, a tiranias, com o afastamento do Estado democrático de direito. Esse perigo existiu durante toda a história e nós vivenciamos, mais recentemente, de forma global, no primeiro quartel do século passado, com o surgimento do fascismo, do nazismo. Então, é um perigo real, é um perigo concreto, é um perigo, e mais adiante eu vou citar, é um perigo que, após a Segunda Guerra, os países tentaram colocar mais obstáculos para conter, mas é um perigo constante. O desafio é diferente, porque os métodos utilizados por esses novos grupos são diferentes. As condições existentes são diversas. E eu saliento aqui a diferença desse desafio em 2 pontos. Um deles, que foi tratado longamente aqui em outros painéis, principalmente hoje no painel pela manhã, não existia, para que esses grupos avançassem contra a liberdade, para que esses grupos avançassem contra a democracia, não existia um fortíssimo obstáculo que se chamava jurisdição constitucional. Após a Segunda Grande Guerra, exatamente para dificultar o acesso de grupos fascistas, nazistas, de golpistas ao poder, foi uma exigência dos aliados que as constituições italiana, lei fundamental alemã e japonesa instituíssem alguma forma de jurisdição constitucional. Porque tanto na Itália quanto na Alemanha, o nazismo e o fascismo, Mussolini e Hitler, chegaram ao poder pelas regras parlamentares, desvirtuando as regras parlamentares, mas chegaram ao poder pelas regras do jogo. Se colocou um obstáculo a mais. Obviamente, nenhum jurista, nenhum cientista político, ninguém diz que se houvesse, à época, jurisdição constitucional,
não existiria o fascismo, não existiria o nazismo. Não é isso. Mas se criou e se aproveitou a ideia keyssiana, de 20 anos antes do final da guerra, se aproveitou para criar um novo obstáculo. Então, vejam, por que eu digo que esse é o primeiro ponto que muda o perfil do desafio? Porque, a partir desse obstáculo, nós estamos verificando que esse novo populismo, ele tem, seja na Hungria, seja na Polônia, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, esse novo populismo tem um inimigo. O inimigo é o Poder Judiciário. O inimigo é a jurisdição constitucional. Por que não havia isso antes? Por que o fascismo não precisou disso para chegar ao poder, atacar o judiciário? Porque o nazismo não precisou? Porque não havia esse obstáculo. Então, o fortalecimento da jurisdição constitucional fez com que o judiciário, ao se colocar como um grande obstáculo à quebra do Estado Democrático de Direito, se transformasse também no grande inimigo desse novo populismo. O outro elemento diferencial desse desafio de se manter a democracia, de evitar os ataques populistas, de evitar o golpismo, de garantir as eleições, é que hoje existe um instrumento, eu diria, uma verdadeira bomba atômica de comunicação. Um instrumento que se permitiu ser instrumentalizado contra a democracia, que são as redes sociais. Esse é um desafio que não existia também nos ataques anteriores ao Estado Democrático de Direito. Então, nós temos a conjugação desses dois fatores, muito bem trabalhada essa conjugação por esses novos grupos populistas, que eu venho já há algum tempo denominando de um novo populismo extremista digital. Hoje, para que nós possamos garantir a democracia, para que nós possamos garantir eleições livres, para que nós possamos garantir que a vontade do eleitor não seja desvirtuada, não seja manipulada, hoje todos os democratas, não importa qual a coloração ideológica, se pegarmos a classificação tradicional, esquerda, direita, centro, liberal, conservador, não importa. Todos que sejam democratas têm que combater esse novo populismo digital extremista, que de forma absolutamente competente soube manipular as redes sociais, soube trabalhar as redes sociais, soube capturar a vontade de vários grupos para, com isso, desvirtuar a legítima vontade do eleitor. Vamos parar aqui um pouquinho? É exatamente isso que Pablo Marçal está fazendo. Aí você fala assim: "André, mas por que você está falando que o Pablo Marçal está usando dessa estratégia?" Por causa disso aqui, ó. Veja isso aqui comigo. Olha aqui. Olha o que está acontecendo no Brasil. Olha aqui. Esse aqui é o Globo. Olha aqui. Só fala disso. Marçal, Datena. Filho de Datena quebra silêncio sobre cadeirada do pai. Datena e Marçal, debate terá cadeiras parafusadas. Olha aqui, cadeirada de Marçal, isso aqui é o Globo, gente. Só fala disso. Tabata vai falar sobre agressividade. Aí fala um tico-tico, aí logo depois eles voltam de novo. Análise do Globo, a cadeirada alivia para Ricardo Nunes. Só fala disso. Todas as redes sociais, a mídia corporativa, todos só falam sobre Pablo Marçal e o que aconteceu.
E é isso que ele quer. E ele conseguiu. Isso é o populismo. Aí ele se faz de uma banda de vítima, aí fala que é igual a tentativa de matar Donald Trump nos Estados Unidos, que é igual a faqueada de Bolsonaro em 2018. Aí, de um lado, ele se faz de vítima, para pegar os eleitores que adoram a vítima, que no Brasil, infelizmente, são muitos. Aí depois, não, aí depois ele já muda na hora. Aí já faz de, não, não sou vitimista, não sei o quê, papapá, e tira o bale-bomba, para ter aqueles que são mais violentos, ele atender também. E ele tem os holofotes. Tem holofote em tudo quanto é lugar. Você pode ir hoje em todos os sites de notícias, do menor ao maior. Todos só falam sobre isso. Essa é a estratégia que Alexandre de Moraes acabou de explicar, que os populistas usam a partir das redes sociais. E alcançam com isso o quê? Mais votos, mais engajamentos, mais adentramentos. Você pode ir em tudo quanto é rede social, só está dando isso. Eu, para pesquisar aqui, atrás de informações de vocês, eu não quero ficar falando sobre isso, eu não quero ficar mostrando isso. Aí eu tenho que pesquisar muito a fundo para achar outras coisas, porque só dá isso. Você percebeu que a denúncia do PGE contra 3 deputados federais por corrupção, por extorsão com um grupo armado, 3 deputados do PL, não apareceu em lugar nenhum. Por quê? Porque o Pablo Marçal é a bola da vez. Isso é o populismo e usar as redes sociais para isso. Agora, tem quem cai. Datena caiu, que nem mamão maduro, lá de cima do pé do mamão. Datena deu tudo que ele queria. Tudo. Hoje, por exemplo, vai ter debate agorinha de novo. Ele vai de novo. De um lado, ele vai se fazer de vítima, para pegar os que gostam de vítima. Do outro lado, ele vai se fazer de bravateiro, já papapá, e daqui a pouco ele vai tentar provocar outro. Vai provocar outro, vai fazer acontecer, e depois, quando o bicho pegar, ele esconde a mão. Não, mas não era isso. Não, não, violência, não, de jeito nenhum. Igualzinho Bolsonaro fez. Isso é o populismo. É o populista que, infelizmente, se brincar, a pesquisa que vai ter no final da semana, ele vai crescer mais. Porque ele quer exatamente isso. Não importa o que estão falando de mim, o importante é falar nas redes sociais e me mostrar, porque vai ter quem gosta. Tem quem não gosta. Você entende? Ah, mas a rejeição dele está muito grande. Ah, tá. Não fica esperto para ver, não. Deixa outro cair que nem mamão na estratégia dele para ver o que vai dar essas eleições. E vou repetir: isso é só uma sombra do que vai acontecer em 2026. Em que, se Pablo Marçal não tiver caçado, inelegível, ele vai estar lá para fazer a mesma coisa, um pouco pior, para presidente da República em 2026. Mas vamos continuar com o Alexandre de Moraes, que ele está mostrando exatamente o que está acontecendo nesse pleito eleitoral agora, com essas artimanhas de Pablo Marçal. E tem, vou repetir, quem caia. Se não tiver, ele fica frustrado e ele não consegue aquilo que ele quer. Mas se tiver quem caia, meu querido, é tocar tambor para maluco dançar. E ele vai ficar muito feliz, mais conhecido e, consequentemente, mais votos. Olha, nós temos que nos perguntar como que esse novo populismo digital, extremamente radical, como que ele achou um terreno fértil para isso? Porque o perigo de ditadura, seja no primeiro quartel do século passado, seja agora, acaba surgindo por um certo descontentamento da população. Alemanha, Itália, após o Tratado de Versalhes, principalmente a Alemanha, a penalização da população, depois mesmo, não é verdade dizer que só o Tratado de Versalhes foi o causador da crise econômica alemã, porque a Alemanha já começava a se recuperar quando houve a crise da Bolsa de 29,
e os empréstimos às empresas da Alemanha eram quase todos dos Estados Unidos, mas a situação econômica, a falta de comida, a falta de emprego, fez com que houvesse um terreno fértil para o populismo. Qual foi o terreno fértil para esse novo populismo digital? Porque houve um terreno fértil. Se nós formos verificar pós-Segunda Guerra, com fortalecimento das democracias, com todos os problemas que os regimes democráticos têm, os países que mais se desenvolveram são os países que adotam Estado democrático de direito. Se nós formos comparar índices de saúde, educação, mortalidade infantil, fome, nós vamos ver que, em que pese principalmente a África e várias partes da América Latina têm grandes problemas, mas houve uma evolução. Mas essa evolução, num determinado momento, ela estagnou. Essa evolução, com a extrema concentração de renda, ela começou a mostrar que o modelo econômico junto, e se fez a ligação desse modelo econômico falho, de distribuição de renda com a democracia, estaria deixando a desejar. Nesse ponto aqui eu quero comentar. Aqui a gente entende por que a extrema-direita tenta a todo custo sabotar o governo Lula. É por causa dessa parte aqui, ó. O ambiente fértil para os extremistas, para os populistas, é um governo que não dá respostas no campo da economia para a população. Por quê? Porque isso gera na população, no povo, uma insatisfação. De modo que aí aparece o populista aqui com soluções fáceis, bravatas, tiro, bala bomba, antissistema. Aí esse povo que está aqui não satisfeito com o governo eleito, pega e se vira e vai para cima do populismo como se fosse a salvação, o mito ou a nossa esperança. É por isso que os de extrema direita tentam sabotar o governo Lula de tudo quanto é jeito no campo da economia. Para quê? Para criar esse ambiente fértil para 2026 de insatisfação do povo para aderência ao populista safado que vai aparecer e se aproveitar dessa situação como o salvador e aquele que tem a solução antissistema, papapá, papapá, papapá. É por isso que eles tentam sabotar o governo Lula. Porque eles sabem que se Lula tiver êxito no campo da economia, eles não terão êxito no campo fértil para o populistazinho, ditatorial, projetozinho mequetrefe de ditador disfarçado de Deus, pátria, família e liberdade. Seja Bolsonaro, seja o tipo, talvez piorado, Pablo Marçal. É por isso aqui que eles tentam sabotar o governo Lula de todo jeito. Para ter um ambiente fértil de insatisfação da população com a economia, porque assim o povo vai aderir ao primeiro que aparecer como salvador da pátria. Tipo mito Messias, que a gente já vivenciou e que é um caos. Então, por isso que o governo tem que ficar muito atento com essa estratégia de sabotagem. Eles têm método e têm um objetivo certo e determinado, que é criar um ambiente favorável para o surgimento de um novo mico. Não vou dizer mito porque é mico. Então, isso é muito sério. Soma-se a isso, e tudo isso foi explorado por esse populismo digital extremista que preparou os algoritmos nas redes sociais exatamente para atingir esses temores dos grupos. A tudo isso foi somado aquele senso de nostalgia de diversas pessoas com a inclusão de novos grupos antes, sem qualquer acesso à saúde, qualquer acesso à educação, qualquer acesso ao lazer. Nós tivemos aqui uma somatória. Num determinado momento, as democracias possibilitaram maior acesso aos grupos economicamente mais frágeis.
Só que houve uma estagnação. E principalmente o que se chama tradicionalmente de classe média, essa classe média, isso é no mundo todo, essa classe média começou a se sentir prejudicada. Não acusando o modelo, em vários pontos já saturado, modelo econômico saturado, mas acusando aqueles que chegaram num novo patamar. Se volta o discurso de ódio contra estrangeiros, se volta o discurso de ódio contra cidadãos do mesmo país, mas que vêm de regiões mais pobres, o discurso de ódio contra mulheres, negros. Esse pessoal todo está tirando o nosso emprego, está tirando a nossa renda. A estagnação do modelo econômico e a visão deturpada de alguns de que isso se deu porque novas pessoas atingiram um melhor patamar, esse foi o terreno fértil para esses grupos populistas, que passaram a manipular as redes sociais com um discurso de ódio. Discurso de ódio contra exatamente esses grupos que tradicionalmente são chamados de minorias. As mulheres, os homossexuais, os negros, os estrangeiros. No Brasil, os brasileiros de estados menos favorecidos. E essa extrema-direita radical, isso começou nos Estados Unidos, soube aproveitar as redes sociais para criar bolhas em relação a esses discursos de ódio e, a partir dessas bolhas, capturar ou tentar capturar a vontade do eleitor. Isso foi feito de forma científica. Naquele momento, lá atrás, e todos se recordam que as redes sociais, elas iniciaram como uma grande voz da democracia. As primaveras árabes, a Primavera Árabe, onde países que não tinham direito de reunião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, as redes sociais ainda, de uma maneira insólita, elas que reuniam as pessoas. Esses grupos perceberam o grande poder de reunião das redes sociais e passaram a atuar para o direcionamento de notícias, algoritmos, desinformação, a partir do que a pessoa quer ouvir e acelerando, eventualmente, aqueles traumas, aqueles ódios que a pessoa tem. Isso foi aproveitado tanto do ponto de vista econômico, primeiro do ponto de vista econômico. Quantas pessoas aqui, hoje o professor Paulo Gonet até disse que tinha grampeado, né, o telefone de todo mundo na palestra dele. Quantas pessoas já não disseram assim, eu estava conversando no meu celular, eu falei que ia comprar um carro vermelho. Nunca mais parei de receber e-mail de carro vermelho. Estão me grampeando. Não estão te grampeando. Você consultou. Se você consultar uma vez na vida que você quer comprar um carro vermelho, Google guarda aquela informação, as empresas que pagam direcionam o algoritmo para aquilo. As redes sociais têm mais informações de cada um de nós que a pessoa que mais te conhece na vida. E tudo de graça, porque nós fornecemos essas informações, eles trabalham essas informações, direcionam os algoritmos a partir da consulta, para capturar a sua vontade. Mas como capturar a minha vontade? Eu sou livre. Você faz uma consulta, as 50 primeiras coisas que vêm é o que eles querem que você veja. Você não vai seguir nisso. Você, naquelas primeiras que vêm, por que uma vem antes da outra? Qual é a regra dessa ordem? É isso
que se exige, e hoje mundialmente, e a União Europeia, ano passado, aprovou 2 importantes leis, que as redes sociais fixem a transparência nas regras algorítmicas. Por que quando eu procuro o nome do ministro Salomão, por que vem primeiro essas notícias? Se determinado buscador é contra ele, por que vem essas criticando? Por que não vem nenhum elogio? Qual é a regra? Quais são os critérios? A mesma coisa que os grandes grupos econômicos, inicialmente, que são os grandes grupos norte-americanos, fizeram para capturar a vontade do consumidor, num determinado momento disseram, olha, se nós podemos ter o poder econômico, por que nós não vamos ter o poder político? E aí começaram a classificar os grupos. Esse grupo é mais conservador, esse grupo consulta mais questão do aborto, por exemplo. Esse sobre armas, consultas legítimas. Só que a partir dessas consultas, começaram a bombardear as pessoas com informações que lhes interessavam. Uma série de iniciais, informações verdadeiras, e a partir daí a desinformação. Ou seja, aquela pessoa é contra o aborto, por exemplo. Uma série de informações e, de repente, começa a acusar o seu grupo político adversário de abortista. E desvirtua a informação. É assim que atuam esses grupos. É assim que esse novo populismo digital extremista atua. Com a conivência total das redes sociais. Se no Brasil as Big Techs, não que eu concorde, porque já sabia que eram coniventes, mas se no Brasil as Big Techs podem dizer que antes do dia 8 de janeiro não sabiam que estavam sendo instrumentalizadas, depois do dia 8 é impossível elas afirmarem isso. Por isso que é necessária uma regulamentação imediata. Uma regulamentação minimalista. Ninguém quer dizer, e essa é outra desinformação, essa é outra fake news que esses grupos colocam para evitar uma regulação, ninguém quer dizer o que eles podem ou não colocar. Ninguém quer definir o que é notícia verdadeira, o que é fake news, stricto sensu. O que se pretende é transparência nos critérios. Transparência nos critérios algorítmicos. E o que se pretende é que conceitos objetivos não possam ser veiculados. Eu fiz inúmeras reuniões com as Big Techs e numa delas eu perguntei, pornografia infantil, pedofilia e direitos autorais, que eles morrem de medo, porque aí indenizações milionárias, principalmente nos Estados Unidos. Vocês retiram do ar como? Eles disseram, principalmente, é o índice maior, pedofilia e pornografia infantil. 93% dos vídeos e notícias sobre isso, eles retiram antes de ter um like. Entrou a inteligência artificial, que pode ser utilizada para o bem, retira. Eu quero comentar com vocês uma situação em relação a isso aqui, ó. Um dia eu fiz uma live aqui, explicando sobre a situação dos indígenas e Yanomamis. Aí tinha várias fotos que foram veiculadas por várias mídias, né, e tudo mais, e tinha fotos de crianças indígenas. A foto estava embaçada, mas o indígena lá da mata, ele não anda com roupa, né? Aí tinham algumas crianças, só que não dava para ver
não dava para ver nada, estava distante e estava embaçada a imagem. Porque também eu não jamais ia expor uma criança numa situação dessa. Então estava bem afastada as crianças indígenas, nus lá, nuas, aí e estava embaçada, eu embacei mais um pouco a imagem e bem distante. Eu peguei e coloquei explicando a situação do genocídio dos povos, né, indígenas e Yanomamis, principalmente em relação à omissão do Ministério de Direitos Humanos da goiabeira lá, da Damares e tal e coisa, tá bom, fiz. Passou, acabou a live, o YouTube derrubou a minha live. Eu fiquei indignada, porque eu fiz um trabalho muito sério, mostrando toda a situação dos povos indígenas e tudo, tal e tal. Aí eu falei: "Não, gente, eu preciso de uma resposta disso aqui, eu preciso saber o que que eu fiz de errado, porque se eu fiz alguma coisa de errado, e o YouTube derrubou minha live assim, ó". Aí eu peguei e fui atrás do YouTube, entrei em contato com eles, falei: "Não", eu falei: "Eu quero uma resposta". "Não, as políticas, não sei o quê". Eu falei: "Tudo bem, eu entendi que é a política, mas eu quero entender o porquê que vocês derrubaram a live. O que que eu fiz de errado?". Aí eles falaram: "Espera 24 horas que vão te dar uma resposta e tal". Aí pegou e me deram a resposta. Sabe por que que eles derrubaram a minha live? É isso aqui que o Alexandre de Moraes está falando, porque tinha foto das crianças, os indígenas, fotos de crianças que estavam nuas. E vou repetir, não dava para ver nada, porque estava distante, estava mostrando só a magreza das crianças indígenas, que elas estavam raquíticas. Aí estava mostrando isso, para mostrar a situação. Estavam distantes, não estava mostrando órgão sexual nenhum, estava embaçado, eu embacei mais um pouco a foto, mas mesmo assim, a inteligência artificial do YouTube detectou isso e derrubou a live por isso. É isso aqui que o Alexandre de Moraes está falando e é verdade. Tem situações que as plataformas derrubam de plano, que é a questão de pedofilia, que no caso eles entenderam que tinha uma criança nua, que era um indígena, mesmo assim, vou repetir, não dava para ver nada, aí eles entenderam que podia ser alguma coisa envolvendo pedofilia e tal e tal. Isso eles derrubam, mas as outras situações de tentativa de golpe, de mentira, de fake news, não sei o quê, eles deixam o barco correr, de violência, como acontecendo da questão da cadeirada e tudo mais, eles deixam correr solto. E é exatamente isso que Alexandre de Moraes está explicando aqui, ó. Dentro desse contexto da violência política que nós estamos vivenciando hoje com o Pablo Marçal, na cena, era Bolsonaro, agora é o novo bolsonarista escroto, que é o Pablo Marçal, que gera o quê? A violência política através do seu populismo. É exatamente isso que Alexandre de Moraes está explicando. Vamos terminar a explicação dele. Porque eles têm todos Está os terminando. parâmetros. Os outros 7% o que eles fazem? Aí, na dúvida se aquilo é uma pesquisa científica, um debate, eles remetem e em 2 horas uma comissão de pessoas analisa para retirar ou não. 93%. Eu perguntei, e não é possível fazer isso com mensagens nazistas, racistas, misóginas e contra a democracia? Eles falam, desde que se fixe no algoritmo os critérios objetivos. Olha, nazismo, todo mundo sabe o que é, até o nazista sabe. Fascismo também, racismo. Atos antidemocráticos, só colocar as previsões legais do que caracteriza. Eu falei, então por que vocês não fazem? E várias delas disseram, se todo mundo fizer, nós fazemos. Se não, não. Por quê? Questão econômica. Só tem 2 coisas que dá dinheiro nas redes sociais: ódio e o que é muito fofo. Ódio é matar, nazismo, coisa pesada, e aquele cachorrinho que é irmão de um coelhinho. Todo mundo aqui já viu, finge que não, mas já viu. Aquele leão, a leoa que cuidou da pata que nasceu. Você olha, fala, eles disseram, só isso dá dinheiro, só isso dá like. É o ódio, é o discurso machista, o discurso de rompimento, é o discurso nazista, e é a coisinha bonitinha. O meio termo, discussões, eles mesmos dizem, isso não é para rede social. Eles aceitaram ser instrumentalizados.
Se é possível, por que não fazer? E é isso que se pretende na regulamentação ao Congresso Nacional. Nosso deputado Brito, aqui presente, cumprimento também, já várias vezes, durante a minha presidência no TSE, esteve presente nessas conversas. É isso que se pretende, é isso que o Tribunal Superior Eleitoral fez nas eleições de 2022, é isso que agora nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral está previsto. E se é possível tecnologicamente fazer, por que não fazer? Nós não teremos sossego nas eleições, em nenhuma eleição no mundo todo, se nós continuarmos a permitir que as redes sociais, que as big techs sejam terra sem lei, que elas não tenham responsabilidade, que elas ganhem, monetizem em cima dessas notícias, sem nenhuma responsabilidade. E aí uma outra regra que até na época da discussão da comissão presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, sobre o Código Civil, eu sugeri, vejam, eu particularmente colocaria um artigo só. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. E a justiça aplicaria isso. Nós teríamos resolvido o problema. Como não é muito técnico, né, essa redação, o que nós deveríamos colocar? Quando você é responsável no mundo real, você deve ser responsável no mundo virtual. As big techs, elas dizem o seguinte: nós somos só meros depositários de informação. Não tenho culpa se alguém coloca uma informação nazista, se tem alguma informação fascista. Se você tem um depósito na vida real e você aluga para alguém, você alugou, fez o contrato de locação, e a pessoa passa lá a traficar drogas. O tráfico ainda é crime, viu? Não se preocupem. Se passa a traficar drogas, faz um laboratório de cocaína. Se você não sabe, você não pode ser responsabilizado. Você descobre no mês seguinte você monetiza. Você faz um aditamento ao contrato e pede mais 10%. Você passa a ser responsável. Se você está monetizando o discurso de ódio, se você está direcionando os algoritmos para que esses discursos, essas mensagens cheguem mais rapidamente para que o proveito econômico da sua empresa seja maior, você é responsável. Basta aplicar a regra normal de responsabilidade civil. Porque senão nós vamos ter a deturpação da vontade do eleitor. Do ponto de vista eleitoral, essa instrumentalização, e o ministro Mauro Campbell bem sabe, atuamos juntos no TSE, assim como o ministro Salomão, do ponto de vista eleitoral, essa instrumentalização das redes sociais desvirtua, porque É isso que Pablo Marçal está fazendo. Ele está conseguindo desvirtuar as redes sociais para ele, com essas provocações, e Datena aceitou a provocação e deu tudo o que Pablo Marçal queria, palco, e tá tocando tambor para maluco dançar, que é o Pablo Marçal. E Pablo Marçal sabe fazer isso. E as redes sociais se agrada disso, por quê? Isso dá like, isso dá visualização. É isso que Pablo Marçal fez e vai fazer hoje. Hoje tem um debate. Não começou o debate ainda. Quando começar, eu vou encerrar a live. Mas é isso que ele vai fazer de novo. Ele vai provocar, ele vai para cima, ou então se fazer de vítima hoje. Mas ele trabalha isso porque ele é um populista, igual o Bolsonaro. E o que pode ser feito, Andréia, para anular essa estratégia populista de Pablo Marçal? Não dá picadeiro para ele. Não aceitar as provocações dele, porque é só isso que ele quer. E ele vai para cima hoje de novo. E acredito que ele vai para cima do Boulos.
Mas conforme a dinâmica do debate, ele vai para cima daquele que tiver que dar para ter para cima, porque ele quer esses holofotes. Você pode abrir hoje os sites, qualquer sites hoje, de televisão, de informativo, de tudo, só fala de Pablo Marçal. E é isso que ele quer. Por isso que eu trouxe aqui a fala tão importante de Alexandre de Moraes, explicando essa estratégia. Isso é estratégia, isso tem método. E daqui a pouco, se caírem nessa estratégia dele, ele vai ganhar as eleições para a Prefeitura de São Paulo. E tudo isso que ele está fazendo é só um piloto. É só um piloto do que ele vai fazer em 2026. E ele está vendo o que dá certo e o que não dá certo. A cadeirada já deu certo. Porque ele está lá em cima nas redes sociais, em tudo quanto é lugar. Vamos deixar Alexandre de Moraes terminar. A partir do momento que as redes sociais, as big techs, têm todas as informações das pessoas, direcionam notícias fraudulentas, capturando a vontade do eleitor. É muito mais eficaz do que o horário eleitoral. Nós todos sabemos que, tirando uma ou outra pessoa, geralmente parente do candidato, ninguém assiste o horário eleitoral. Tanto que a legislação mudou para aqueles spoilers. No meio de alguma coisa aparece, aí você não consegue fugir. Mas na rede social, não. A pessoa busca uma informação, ela vem bombardeada. Isso é criminoso. Isso é atentatório contra a democracia. Nós, no Tribunal Superior Eleitoral, encerramos uma fase, só para vocês verificarem como isso é perigoso. Os algoritmos desvirtuando a vontade do eleitor. Nós encerramos a fase do chamado, eu chamei assim, no acórdão, do estelionato eleitoral informativo. Você ia no Google e colocava lá, você quer votar no candidato X. No que você busca o X, o candidato Y, que era contra ele, tinha pago oficialmente, declarado para a Justiça Eleitoral, pago para o Google, e aparecia isso. Você não quer conhecer o candidato Y antes do X? E colocava 50 notícias desse candidato. Aí você queria voltar para o seu. Não, mas conheça também outras coisas que o candidato Y fez. A pessoa desistia. Isso é um estelionato. Era feito às claras. Imaginem o que é feito às escuras. Então, há necessidade para que nós, e é exatamente esse o tema, o futuro da democracia, para que nós possamos garantir uma estabilidade maior. Hoje, o maior perigo à democracia e ao Estado de Direito é a instrumentalização das redes sociais por esses competentíssimos grupos extremistas. Tá bom. Não vou me alongar mais. Ele já está no final, agora ele só vai despedir. E é isso que Pablo Marçal está fazendo. E está tendo êxito. Por quê? Todo mundo está dando palanquete para ele. Canais de esquerda, de direita, de extrema direita, Globo, Folha de São Paulo, UOL, todo mundo está dando palanquete. Mas vou reiterar, os outros candidatos é que tem que anular Pablo Marçal. Como? Não caindo nas provocações dele. Fez a provocação, fez a calúnia, difamação, responde de forma urbana e aciona a justiça. Ponto. Porque se der palanquete de bate-boca, de violência, de paulada, de cadeirada, de não sei o quê, é só isso que ele precisa para ganhar essas eleições em São Paulo. E vou repetir, isso é só um laboratório do que ele vai fazer em 2026 se a Justiça Eleitoral não barrar essa sanha populista, violenta, de ódio de Pablo Marçal. E ele é o retrato vivo do bolsonarismo, digo, aprimorado e piorado, melhor dizendo. E isso está muito claro. Só não vê quem não quer. E quem é, de fato, de verdade, os novos gadinhos, que é o gado do Pablo Marçal.
Por isso, meu querido, coloca aí, ó, a justiça tem que agir. Sem anistia. Não pode haver anistia, não pode haver falha da justiça para com esses golpistas populistas de extrema direita. Por quê? Porque eles não param. Eles só vão parar quando forem barrados pela justiça de fato e de verdade. E nesse contexto eu coloco Bolsonaro como o chefe da organização criminosa pela tentativa de golpe que reverberou no dia 8 de janeiro de 2023, que foi apenas o ato, o dia D, a partir de uma série de atos concatenados anteriormente, propagados, difundidos, conspirados, financiados, programados pela organização criminosa que Bolsonaro é o chefe. E se a justiça não der uma resposta satisfatória e à altura, voltarão. Rachado, é verdade. Bolsonaro de um lado, rachado, e Pablo Marçal do outro lado, rachado. Rachado. Mas voltarão mais violentos para uma nova tentativa de golpe. E nisso eu não estou falando nem da sabotagem, para criar um ambiente, como o próprio Alexandre de Moraes disse, um ambiente propício para os populistas e golpistas de plantão, que estão aí, só procurando e querendo uma brecha para poder aprontar. E Pablo Marçal achou a brecha. Agora é a hora de parar. Se a justiça demora, quem tem que pará-lo é os outros candidatos, não entrando na pilha. Por isso, bota aí, fora Pablo Marçal. Fora Pablo Marçal. Viva a democracia. E aqui a gente não é enganado, não. Viva Alexandre de Moraes, viva a democracia, que vai vencer. Mas pode preparar. 2026, isso é só a sombra do que vai ser 2026. Notadamente se a justiça não agir. Por isso, dá aquela paradinha, curte a live. Se você não curtiu até agora, dá aquela paradinha, curte a live, para que o YouTube possa indicar para mais pessoas. Não gosta muito de conteúdo de jeito, né? Como o próprio Alexandre de Moraes explicou. Mas se você curtir, ela indica para mais pessoas. Se você compartilhar, acessamos outras pessoas. Pegue o link da live e compartilhe no seu WhatsApp, no seu Facebook e comente. Fora Marçal. Viva a democracia. Independentemente de qual partido fosse Marçal. Se Marçal fosse de esquerda, fosse qualquer situação, era fora. Porque não dá para viver nesse ambiente de violência dentro da política. A política é diametralmente oposta à violência. Onde a violência entra, a política já saiu há muito tempo, porque a política é exatamente a arte da dialética, do debate, da conversa, da discussão, mas de forma respeitosa, mostrando propostas, mostrando medidas propositivas que venham atender as pessoas e realmente realizar o interesse público, porque quem está bancando tudo isso é dinheiro público, é do fundo eleitoral, quase 5 bilhões de reais para bancar essa patifaria, é uma vergonha. Então deixe seu comentário, dá aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha. Por quê? Porque aqui quem gosta fica, curte, comenta, compartilha, vai para cima, vai no primeiro comentário, dá uma visitada lá, que tem links para tudo quanto é tipo de coisa. A vaquinha já virou vacona, tá acabando, vota no IBEST, vota nas ideias legislativas, vai lá no meu Instagram, os links estão todos no primeiro comentário. Porque aqui é assim, eu falo o que tiver que falar. E a gente não tem. Não. Quem gosta, fica. Quem não gosta, vai se lascar. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a ficar aqui, não. Fica quem quer. Entendeu? Agora tem uma coisa: vocês têm que superar. Perdeu em 2022, supera. Perdeu, supera. 2026 tem eleição de novo. Se organize e tente novamente. Democraticamente, respeitando o sistema eleitoral, a legislação eleitoral, a justiça eleitoral. É assim que funciona. Pronto, acabou. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha, vai para cima, manda o gato se lascar e tá tudo bem, meu querido.